Podemos? Sim, então já está aí. Então, o que acontece aqui, gente? Ó, mostrando, estou repetindo aqui as figuras. Eu tenho aqui, ó, o endotélio, tá? Aqui em vermelhinho, aqui no endotélio, a E-selectina, mostrando aqui a direção do fluxo sanguíneo, certo? E aí ocorre uma adesão mediada por selectina, certo? Aqui, ó, o neutrófilo, aqui está representando o neutrófilo. E aí, ó, uma adesão da E-selectina ao ácido ciálico, que é tá mostrando aqui no neutrófilo, tá vendo esses cabelinhos amarelos com as bolinhas? Esses ácidos ciálicos aqui que vão fazer essa interação fraca no início com a E-selectina, tá? É fraca. E aí permite os leucócitos rolarem ao longo da superfície endotelial. E o BO está acontecendo onde, gente? Aqui no tecido, tá? Então, ó, estou mostrando aqui, eu estou mostrando a célula endotelial em roxo, aqui para baixo o tecido, aqui o fluxo sanguíneo em cima, tá bom? Aconteceu uma infecção, um BOzão aqui para baixo, vai ocorrer um aumento da expressão de E-selectina e P-selectina, que são o quê? Moléculas de adesão, que vão interagir fracamente com essas moléculas de Lewis aqui dos leucócitos. E isso, é como se tivesse essa interação, ele vai freando esses neutrófilos que vão passar e falar, opa, isso aqui é como se fosse um sinal de alerta. E aí eles vão, isso permite com que esses neutrófilos vão rolando aqui, tá? E aí a gente tem o rolamento e esse neutrófilo entra no tecido por diapedese, certo? E eu tenho também um aumento de ICAM, que são moléculas de adesão intercelular. Então, ó, aqui eu tenho a E-selectina, nesse desenho inicial, e no desenho secundário eu tenho, além da selectina, que deu uma freada aqui nos neutrófilos, eu tenho um aumento da expressão de ICAM. E essa interação da ICAM com os receptores aqui no neutrófilo são mais fortes. Então, ó, inicialmente está aqui dentro, passando as células sanguíneas. O preto aqui que eu estou mostrando são as células endoteliais. Aí lá para dentro, aqui é o tecido. Então aqui é a bactéria que foi englobada aqui pelo macrófago e liberou citocinas, que agiu aqui nesse endotélio, aumentando, e esse endotélio aumentou a expressão de E-selectinas lá para dentro. Dentro assim, em contato com o fluxo sanguíneo. As células sanguíneas, os monócitos que estão passando lá dentro rapidão, eles têm receptores para essas selectinas. E aí ele vem e freia e faz uma ligação fraca com essa selectina lá dentro. E aí ele vai rolando, rolando, rolando. Aí tem aumento da expressão de ICAM, aí tem uma conexão mais forte que vai fazer o quê? Esse neutrófilo vai parar e vai fazer uma diapedese aqui para dentro desse tecido. Entenderam? Na hora que ele interage o neutrófilo com a E-selectina, já sinaliza para aumentar a expressão de ICAM ou não? Não, na verdade, ICAM, não, essa não. ICAM já teve essa interação. Tipo aí servir como um gatilho inicial. Sim, para a expressão de ICAM, sim, exatamente. Tá? Aí a gente começa a ver aumento da expressão de ICAM, que aí essa ligação de ICAM aqui ela é mais forte, que freia o neutrófilo, ele faz diapedese e vai para o tecido para resolver a situação. E esse ICAM ele fica vaginado no interior da vida. Porque a ICAM é uma molécula de adesão intercelular. Só que nesses casos ela vem aqui para cima, ela é expressa aqui para frear
esses neutrófilos e os monócitos que estão passando. Porque assim, tem alguns, não é o caso do ICAM, mas tem alguns casos de receptores de célula nossa que eles estão evaginados e depois eles saem e fica para o meio, né? Externo ali da membrana. Sim, sim. Mas na maioria das vezes os receptores eles já estão na superfície externa. O que vai ser modulado é o nível de expressão. Tá? Porque o que tem aqui para dentro, então, os receptores, tem a cascata de sinalização e tal. E aí, o que a gente tem é aumento de expressão, é modulação. Modular é aumentar ou diminuir a expressão, né? Aqui na superfície. Mas a ICAM é uma molécula de adesão. Ela não é receptora. Tá? Certo, gente? Dúvidas? Está ficando cada vez mais claro, né? Então, eu falei para vocês que lá no tecido tem lá uma bactéria, certo? A bactéria fagocitou e começou a liberar citocinas e quimiocinas para fazer uma mudança naquele meio, para inflamar. Inflamar para quê? Para eliminar o micro-organismo, certo? Então, ó, o macrófago ativado, ele secreta um range aqui, uma quantidade enorme de citocinas. IL-1-beta, TNF-alfa, IL-6, CXL8, IL-12, toda conversa que é feita ali nesse processo inflamatório, gente, é química. A conversa é química. Então, o que o IL-1-beta vai fazer? Ele ativa o endotélio vascular, ele ativa linfócito, ele destrói o tecido local, aumentando o acesso às células efetoras. E aí, ele produz febre, um efeito sistêmico, tá? O TNF-alfa, liberado aqui pelo macrófago que fagocitou as bacterinhas aqui dentro dele, ele ativa o endotélio vascular também, aumenta a permeabilidade vascular, que leva ao aumento da entrada de IgG. Tá vendo a quantidade de coisa que acontece no processo inflamatório que vocês vão lidar com os pacientes de vocês? E L6, que é uma citocina tipicamente pró-inflamatória, ela ativa o que? Linfócito. Linfócito lá da resposta imune adaptativa. Tá? Aumenta a produção de anticorpos. Para quê, gente? É uma ativação geral do sistema imune para debelar essa infecção. Certo? O IL-12, que também é uma citocina tipicamente pró-inflamatória, ativa células natural killer, induz diferenciação de célula TCD4, TH1, enfim. Essas citocinas é uma conversa química que tem ali dentro para favorecer a eliminação dessa infecção. Tá? Então, olha esse aqui mais bonitinho ainda. Componentes da inflamação. Prestem muitíssima atenção. Então, ó, o que está representando aqui? Eu tenho vaso sanguíneo, as célulinhas endoteliais fofas, certo? E aqui dentro eu tenho o tecido, certo? Então, aqui é o endotélio, que tem um papel super importante no processo inflamatório, que eu já falei para vocês, porque o endotélio ele é estimulado pelas citocinas e quimiocinas do macrófago, lá dentro do tecido, que detectou o problema, né? E aí, a célula endotelial, através desse estímulo, vai fazer o quê? Me conta. Conta. Hã? Não, a célula endotelial? Não. O que ela faz? Sabe? Isso, aumentar a expressão de P-selectinas. Exatamente. Certo? Para quê? Muito que célula. Isso. Macrófago, neutrófilo. Viu que você já aprendeu? O que mais? Então, o endotélio ele faz isso sob o estímulo de quem? Das citocinas lá do macrófago que entrou em contato com a bactéria, tá? Nós temos aqui, ó, tudo nesses componentes da inflamação. A gente tem uma musculatura, tem o endotélio,
Temos uma musculatura lisa, que é importante papel no processo de relaxamento, que permite a dilatação do vaso. Aqui em 3 a gente tem os neutrófilos passeando aqui pelo vaso sanguíneo. Temos mediadores inflamatórios, que é o que conversa, que manda sinal e que fala bem, galera. Temos mastócitos, que são células sentinelas. Temos macrófagos. Então, o que acontece aqui nesse evento inflamatório? A gente viu lá no micro. A gente começou do macro e viu para o micro. Então, compreendendo, teve uma lesão tecidual causada por agente infeccioso ou trauma, induz uma sequência de eventos. Que sequência de eventos? Estudo. Macrófago fagocitou, liberou citocina, que atuou chamando outras células para aquele lugar, que atuou lá na célula endotelial, aumentando a expressão de selectinas, blá, blá, blá. E o que vocês médicos vão ver lá no exterior, exteriormente, esse paciente chegando inflamado? Uma vasodilatação, você vai ver ali naquele local um rumor. Por quê? Vasodilatação arteriolar, as proteínas plasmáticas medeiam o aumento do diâmetro dos vasos e aumento do fluxo. Então, aqui estão as células, eu tenho o quê? Um aumento do fluxo sanguíneo local e aí a marginalização de leucócitos. O que mais? Vasodilatação arteriolar, aumento do fluxo sanguíneo, já falei, e aí vai acontecer o edema, Tem aumento da permeabilidade vascular. Ó, do lado direito aqui que eu estou mostrando. Então, do lado esquerdo eu tenho o endotélio, fofinho, sem inflamação, o monócito passeando lindamente, células sanguíneas. Processo inflamatório que acontece, aumento da permeabilidade, começa a sair fluido, permitindo a diapedese aqui dos neutrófilos ou dos monócitos para o tecido, certo? Então, o aumento da permeabilidade vascular possibilita o extravasamento das proteínas de plasma para o espaço extracelular, certo? Então, agora vocês estão conseguindo explicar o macro e o micro, para aquilo que vocês estão vendo, vão ver ali acontecendo no paciente, tá? E extravasamento. Então, migração, acúmulo e ativação de leucócito lá no sítio inflamatório. Olha o verdinho aqui, as bactérias. Aí o que acontece? Tudo que eu contei. Ligação, rolamento, ativação, adesão, transmigração e vai lá matar a bactéria. E liberam mediadores solúveis como citocinas, prostaglandinas que contribuem ainda mais para a resposta inflamatória e recrutamento e ativação de células efetuantes. Certo? Então, chega um paciente num processo inflamatório e se eu pedir ou o paciente falar, me explica molecularmente o que está acontecendo, você vai explicar o seu paciente. Vai falar, você pisou num prego, esse prego estava contaminado, cheio de bactéria, o que vai acontecer? O macrófago estava ali esperando, vai lá, fagocita e vai expressar um monte de citocina e quimiocina que vai aumentar as moléculas de adesão no ar. Olha que consulta incrível. Não vai acontecer isso. Mas vocês têm que saber o que está acontecendo. E no macro, o que vocês vão enxergar são os sinais cardinais da inflamação. Certíssimo? Sim. Então, quais são os principais eventos inflamatórios? Aqui, no curso de 72 horas. A gente tem a exudação, ou seja, começa 30 minutos aqui, extravasamento do plasma. Aí começa a migração dos amiguinhos neutrófilos, que realmente são os primeiros a chegarem. Depois de 24 horas cai o nível aqui. A apoptose celular, que vai ter um aumento aqui, porque muitas células vão ter que morrer. Morte celular programada, principalmente naquele sítio ativo, debelando uma infecção. E aí chegam as células mononucleares depois, tá? E aí a gente tem ao longo, se não acontecesse nada, se eu não desse um anti-inflamatório, ao longo de 72 horas, o nosso sistema, dependendo do que aconteceu, é capaz de resolver por si só, certo?
aqui mais uma vez, o importante evento na resposta inflamatória é a migração de leucócito. Estou batendo um monte nessa tecla para o sítio inflamatório. Então, aqui as bactérias, aqui os macrófagos. As bactérias ativam substância, aumenta a expressão aqui dessas moléculas de adesão, que vão fazer o quê? Ligar fracamente na selectina, vai rolando, rolando, rolando. Aqui a integrina e vai fazer diapedese e vem a galera toda para cá, certo? Então, eventos da migração. Reconhecimento do estímulo inflamatório pelas células residentes. Liberação de mediadores inflamatórios, que são o quê? Fatores quimiotáticos. O que são fatores quimiotáticos? Que vão atrair outras células lá para aquele local. Ativação das células endoteliais. Estou resumindo tudo que eu falei aqui, batendo na mesma tecla. Ativação das células endoteliais, com expressão de moléculas de adesão. Rolamento dos leucócitos, ativação dos leucócitos, adesão, transmigração e locomoção. Certo? Gente, e nesses eventos de inflamação aguda, que é o que a gente está vendo, o agudo, o que está acontecendo lá naquele local, essa migração de leucócito, esse rolamento e essa ida do leucócito lá para o sítio da infecção, ela pode ser protetora, certo? Quando eu tenho, por exemplo, uma infecção num tecido, certo? Eu quero que isso tudo aconteça o mais rápido possível. Que ative essa resposta inflamatória para essas células do meu sistema imune irem lá e debelar essa infecção e matar o micro-organismo invasor. Não é isso que eu quero? Então, não pode bloquear a migração desses leucócitos. Tá? Agora, ela passa a ser deletéria numa doença autoimune. Como eu disse, resposta inflamatória, o processo de inflamação é um processo de proteção do nosso organismo. No entanto, quando ele passa, ele excede daquele limite, do limite necessário para debelar ou para resolver a questão, ele passa a ser deletério, que é no caso de uma doença autoimune. Uma doença autoimune, como a gente vai ver nas próximas etapas, aqui na segunda etapa, é uma reação do sistema imune contra o próprio, certo? E aí, beleza, se por um acaso eu tenho uma proteína numa célula, eu tenho uma proteína no meu tecido, e o sistema imune resolve inflamar porque ele acha que aquilo é estranho, ferrou. O que vai acontecer? Você vai querer que esses leucócitos fazem isso tudo, hein? Migra, para naquele local e vai lá para dentro do tecido? Não. Certo? E aí eu não quero. Ela precisa bloquear essa migração de leucócito, caso contrário vai haver lesão e perda de função tecidual e do órgão. Esse é o problema da doença autoimune. Quando esse processo inflamatório, ele é startado, ele começa a acontecer com moléculas próprias, com proteínas próprias. E vai acontecer a mesma coisa que eu estou contando aqui. Vai se reconhecer algo que é nosso, do nosso organismo, como algo deletério. E aí vai ter aumento de expressão, vai ter extravasamento, e vai ter migração, rolamento. E a gente não quer que isso aconteça. E aí que entra a sua perspicácia como médico no tratamento dessas doenças autoimunes. Que geralmente, vocês já tiveram essa com a Maria Cláudia, a parte dos corticoides? Na parte dos corticoides, o que acontece? Você geralmente depleta, é uma palavra forte, mas eu vou usá-la, a resposta imune desse paciente, para que não fique acontecendo isso. Certo? Entenderam?
E aí, vocês já viram o quanto vocês vão ter que ser ninja, porque vai ter que ter um meio termo ali. Tem pessoas que vai precisar tomar um corticoide, uma resposta imunossupressora para o resto da vida. Mas e aí, e quando ela tem uma infecção? Né? Que você quer que ocorra todos esses eventos que eu falei anteriormente. Certo? Pode falar. Quando tem, a gente vai ver. A doença autoimune é o reconhecimento do próprio como estranho. A gente vai ver as reações de hipersensibilidade na aula que vem. A gente vai ver as reações de hipersensibilidade 1, 2, 3 e 4. Tem várias maneiras de ocorrer essa questão do estranho, tá? Então, o próprio nome já diz, reação de hipersensibilidade é porque está excedendo ao que era para ser normal, ao que era para ser inócuo. Não ter uma resposta, a gente passa a ter uma resposta, tá? Certo, gente? Esse é o BO que vocês vão enfrentar nas doenças autoimunes. E aí vocês vão discutir aqui quando a Maria Cláudia estiver falando com vocês sobre corticoides. Tá? Então, os tipos de resposta inflamatória, eu falei para vocês que nós podemos ter a inflamação aguda e a inflamação crônica. A diferença entre elas, na aguda, o início é rápido, de curta duração. A inflamação crônica, ela tem uma duração maior, tem uma destruição tecidual progressiva, por exemplo, infecções crônicas, reações de autoimunidade, alguns tipos de cânceres. Na aguda, tem-se a exudação de fluidos e proteínas plasmáticas e a migração de leucócitos, que foi esse processo que eu bati na tecla aqui com vocês. Na inflamação crônica, já tem o quê? Uma proliferação de vasos sanguíneos e formação de um tecido fibroso, ou seja, não resolveu, e aí vai aumentando o número de vasos. Aquele processo vai até o momento em que você tem a formação de um tecido fibroso e não a resolução em si. Células predominantes na inflamação aguda são os neutrófilos e aqui na crônica, que ela é mais a longo prazo, linfócitos da célula da imunidade adaptativa, né, que vem depois da inata, e macrófagos. A inflamação aguda é basicamente uma reação vascular. Por que vascular? Tudo que eu contei para vocês aqui é uma reação vascular. Aumento de expressão, aumento da permeabilidade, rolamento, não sei o que, certo? E a crônica é uma reação de células proliferativas. A inflamação termina quando o agente agressor é eliminado e os mediadores secretados são eliminados ou dispersos. Porque eu falei o tempo todo aqui para vocês que as reações inflamatórias, eu fui contando para vocês, libera quimiocina, libera citocina, são agentes quimiotáticos, é uma resposta química, que fica chamando outras células para aquele local, certo? Então, quando que vai terminar esse processo inflamatório? Quando você elimina aquele agente agressor, que fica estimulando a resposta inflamatória, e os mediadores são eliminados para não ficar chamando mais células para aquele local. Simples assim. Tá? Certo? Tudo bem? Então tá. Vamos falar um pouquinho desses amiguinhos mediadores inflamatórios. Estou falando o tempo todo sobre mediadores inflamatórios. O que são os mediadores inflamatórios? São as moléculas que são liberadas durante o processo inflamatório, tá? E essas moléculas exercem papéis super importantes nesses eventos. Então, os mediadores inflamatórios, eles podem ter origem celular, ou seja, eles já podem estar prontinhos lá dentro da célula, como, por exemplo, mediadores pré-formados em grânulos secretórios, por exemplo, lá nos mastócitos,
granulados lá, que tem os granulinhos, o que tem lá dentro? Histamina dentro dos mastócitos. Todos os mastócitos têm nos seus grânulos histamina. É pré-formado lá, bonitinho dentro dele. Podem ser, dentro da célula, sintetizados quando recrutados, né? Então, por exemplo, no caso das prostaglandinas, leucotrienos, por exemplo, nas prostaglandinas, o que eu tenho? Quando eu tenho uma lesão celular, eu tenho o ácido araquidônico, aquele evento do ácido araquidônico, curação da COX, transformando em quê? Em prostaglandinas. Certo? Então, de origem celular pode ser pré-formados ou sintetizados no momento que são necessitados. E também nós temos mediadores inflamatórios plasmáticos que ficam aí o tempo todo circulando. Por exemplo, o fator 12 de ativação do sistema bradicinina e a ativação do complemento, certo? Então, a fim de se tratar dessas doenças, é muitíssimo importante quais são os mediadores que vocês estão lidando. No caso da prostaglandina, você sabe que tem uma inflamação porque teve uma lesão, aí você sabe o mecanismo de produção da prostaglandina. Precisa saber. Para você receitar um anti-inflamatório, você tem que saber onde que você está agindo nesse local aí. Você vai o quê? Bloquear a COX para não produzir, no final das contas, a prostaglandina que advém lá do ácido araquidônico. Certo? Então, a gente precisa saber de onde vêm esses mediadores para se tratar as doenças. Então, quem me chamou? Oi, não. Espera só um pouquinho que eu...